Glória a Deus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus. Esse mês de julho é um mês que nós recebemos uma incumbência, um comando de ministrações dentro de um tema que é sobre finanças do reino de Deus. Finanças do reino de Deus. E aqui você pode incluir tudo, você pode incluir bens, riquezas, tudo, dinheiro, tudo que envolve finanças, negócios, profissão, tudo, trabalho, tudo, de acordo com o reino de Deus, de acordo com as leis do reino. E nós estamos aqui nesse início de mês de julho, hoje é dia 7/7, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês aquilo que é o início de todas as coisas, a respeito desse assunto. Como é que esse assunto pode começar? Como podemos falar desse assunto? Qual será a melhor forma de dar o start, o início, dentro dessa palavra? E eu creio que não há outra forma de iniciar, senão tendo uma visão a respeito de quem é a fonte da nossa renda. Qual é a nossa fonte de renda? Você já ouviu essa expressão? Alguém já te perguntou, ou você já falou isso? Quais são suas fontes de renda? Essa frase é muito interessante, né? Quais são nossas fontes de renda? A palavra fonte, ela sempre indica a origem, o começo, por onde a coisa brota. Fonte é de onde a água brota. Fonte fala do início. E renda fala de tudo aquilo que vai ser rentável, ou seja, tudo aquilo que diz respeito a nossos ganhos. Então, qual é a nossa fonte de renda? Nós costumamos responder assim: minha fonte de renda, eu tenho uma aposentadoria, eu tenho um emprego tal, eu tenho uma profissão assim, eu vivo de aluguel, o aluguel é minha fonte de renda, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, seja lá qual for a fonte, mas é sempre dessa maneira que a gente responde quando alguém nos pergunta qual é a nossa fonte de renda. Eu gostaria que a partir de hoje a gente mudasse a nossa maneira de responder. Por quê? Porque a própria frase fonte de renda já está nos dizendo que é aquilo que é a origem de todo o nosso bem. É aquilo que é o início de tudo que temos e possuímos. É a origem de tudo que ganhamos. E quando falamos dessa maneira, amados, não dá para a gente dar esse tipo de resposta que a gente geralmente dá. Por quê? Porque eu diria a vocês que essas respostas que geralmente nós damos, eu não diria que elas são fontes da tua renda. Eu diria que essas respostas indicam
que tudo isso aí que a gente pode numerar aqui agora são canais da nossa renda, mas não a fonte. Se você tem uma loja, essa loja é o canal da tua renda. Se você tem um emprego, esse emprego é um canal da tua renda. Se você tem uma poupança, um dinheiro depositado ou coisa parecida, ali é um canal da tua renda. Se existe uma empresa, é canal da tua renda. Um patrimônio é canal da tua renda. Por que canal? Canal é o meio através do qual passa a nossa renda. Mas nenhuma dessas coisas pode entrar na categoria de fonte da nossa renda. Por que não pode? Porque já tem um nome para essa fonte da nossa renda. Já tem quem ocupa esse lugar de ser fonte, de ser início, de ser origem da nossa renda. Todas as demais coisas que possamos mencionar são tão somente apenas canais da nossa renda, mas jamais fonte, porque fonte, origem, só há um, e você há de concordar comigo que a fonte é o Senhor nosso Deus, amém? Você concorda? Quando alguém te perguntar assim, qual é a sua fonte de renda? Aí você fala, o meu Senhor Deus Todo-Poderoso é a fonte da minha renda. Agora, aí você fala para a pessoa assim, não precisa responder assim também, dessa maneira para a pessoa, entendeu? Ele fez uma pergunta, não precisa dizer assim, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas aí você completa e diz a ele assim, mas eu sei o que você está querendo dizer. Fala isso para ele. Só que o que você está querendo dizer, eu chamo de canal da minha renda. Por quê? Porque os canais mudam. Os canais são perecíveis. Os canais são passageiros. Os canais são fracos. Os canais dependem das circunstâncias, dependem do humor do mercado, dependem da alta e do câmbio e do movimento do dólar. Mas a nossa fonte não depende de nada e de ninguém. Amém? Amém, amado? A nossa fonte é eterna. A nossa fonte é imutável. A nossa fonte não perece. A nossa fonte não é corruptível. A nossa fonte permanece. A nossa fonte é para sempre. O Senhor nosso Deus é a fonte da nossa renda. Amém? Vamos à palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Gênesis 2, versículos de 1 a 3. Diz assim: assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou,
porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Amados, nós vamos ler alguns textos na Bíblia agora aqui, a respeito deste que acabamos de ler. Eu queria que você prestasse bastante atenção. O nosso Deus está estabelecendo aqui, depois da criação, um princípio para toda a obra criada, seja para a terra, seja para o homem. Presta atenção nisso. O nosso Deus é o Criador. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é a fonte de toda a criação. E depois dessa criação, ele estabelece agora algo que é um princípio para a terra criada e para o ser humano. Você vai começar a observar que esse princípio aqui é um princípio que aconteceu antes da lei. Antes de chegar à lei de Moisés, Deus já havia estabelecido o princípio de descanso no sétimo dia. Logo, esse princípio não tem a ver com o povo de Israel, povo que recebeu a lei. Esse princípio vale para qualquer etnia, para qualquer povo. Eu posso então dizer que esse princípio vale para qualquer terra, onde quer que exista terra, e vale para qualquer ser humano, onde quer que exista ser humano. E esse princípio, o princípio do descanso, está falando a respeito de Deus, Ele é a nossa fonte. Presta atenção nisso aqui, olha. O princípio do descanso está revelando, anunciando que Deus é a nossa fonte. Fonte de toda a nossa renda. Quando chega a lei, lá em Êxodo capítulo 20, esse princípio é transformado em lei. E aí é dada um mandamento, uma ordenança, dizendo a esse homem, agora especificamente a Israel, povo de Deus, dizendo, olha, 6 dias trabalharás, mas no sétimo descansarás. O princípio de Gênesis 2 transforma-se em lei em Êxodo 20. O Senhor Deus está dizendo, vocês têm 6 dias para o trabalho, mas o sétimo descansa. Vocês vão observar bem que esse sétimo dia, o dia do descanso, é um dia em que o Senhor está falando algo a respeito dele ser a nossa origem, a nossa fonte de todo bem. Preste atenção nisso. Para você compreender bem isso, você vai precisar agora de Êxodo capítulo 16. Abra a tua Bíblia aí. No segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16 trata-se do momento em que o povo de Israel, liberto do Egito, milhões de pessoas, andando por um deserto, peregrinando, em direção à terra da promessa, Canaã, hoje chamada Israel.
E durante essa peregrinação pelo deserto, esse povo teve fome. Presta atenção aqui no capítulo 16, versículos de 1 a 5. Depois partiram de Elim, e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, pois os filhos de Israel lhes disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo, presta atenção nisso aqui, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Mas ao sexto dia, presta atenção aqui, aí nós vamos lembrar do que lemos no início, lá em Gênesis 2. Mas ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Presta atenção aqui. Vai cair do céu um orvalho. E esse orvalho vai ser como um cominho, como uma espécie de cominho, um farináceo, alguma coisa parecida com isso. Será chamado de maná. Maná significa, o que é isso? Porque o povo de Israel, quando viu esse negócio caindo, e parecia que havia neve no deserto, neve. E aí, o que é isso? Aí daí o nome foi maná, que é, o que é isso? Eles chegaram e disseram, maná, maná, maná. O que é isso? Aí recebeu o nome de maná. E a ordem era essa: todo dia você colhe a porção daquele dia. Não colhe para amanhã, não. Não colhe guardando para amanhã, não. Colhe a porção do dia. Do dia. Mas quando chegar no sexto dia, você vai colher a porção do sexto dia e a porção do sétimo dia. Por quê? Porque no sétimo dia você vai descansar. Diga assim, descanso. Amém? Amados, em nome de Jesus, descanso. Eu quero falar aos paulistas aqui, cidade conhecida como um povo que não para, não para, não para. E sabe por que não para? Não para porque não crê. Não crê. Quando chegar no sétimo dia, parem. A palavra Shabat quer dizer parar o trabalho, cessar. Daí vem descansar. Não colhe não. Por quê?
o que você colheu em dobro no sexto dia, vai suprir o sétimo. Não precisa sair para colher. Presta atenção. Vamos ler a partir do versículo 14 agora. Do 14. Diz assim: quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: maná, o que é isso? Porque não sabiam o que era. Então lhes disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor ordenou. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer para cada cabeça. Um gomer é mais ou menos 4 litros. Segundo o número de pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos, por causa da quantidade que eles tinham de pessoas para comer. Uns tinham mais gente, outros menos gente. Quando, porém, o mediam com o gomer, nada sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Colhia cada um tanto quanto podia comer. Também disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Presta atenção aqui. Não deixe dele para amanhã. Você vai colher a porção de hoje e você pode comer a porção de hoje. Essa é a palavra do Senhor. Coma, coma. E amanhã? Quem está preocupado com amanhã, hein? Amado, se você está preocupado com amanhã, é porque ainda a tua fonte de renda é o teu trabalho. Tua fonte de renda é o diretor da empresa. Presta atenção. Não colha para amanhã. Amém? Versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns dentre eles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos. E cheirava mal. Amados, não se preocupe com amanhã. Se você segurar hoje o dinheiro, pensando, preocupado, ansioso com amanhã, quando você for abrir a tua mão amanhã, o dinheiro esfarelou. Vai criar bicho e vai cheirar mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, porque vindo o calor do sol se derretia. Mas ao sexto dia colheram pão em dobro. Espera lá, no sexto dia vai colher em dobro. Não vai colher, pode colher para amanhã agora. Presta atenção aqui. Quando chegar no sexto dia, pode colher para o amanhã. Mas não vai bichar, não vai cheirar mal. Olha o que diz o versículo 22. Mas ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele lhes disse: isso é o que o Senhor tem dito. Amanhã é descanso, sábado santo ao Senhor.
O que quiserdes assar ao forno, assai-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando-o para amanhã. Guardaram-no, pois, até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Amém, amados? Aleluia! Aleluia! Amados, presta atenção. Olha aqui. Quando eles tentaram guardar para amanhã o que Deus disse que era para comer hoje, o alimento bichou. Mas agora, quando Deus diz, pode guardar para amanhã, porque amanhã é dia de repouso, e eles guardaram, e o alimento não bichou, eu pergunto, o alimento vai bichar, não bichar? Cheira bem, cheira mal? Tem alguma coisa a ver com a célula do alimento? Tem alguma coisa a ver com o tipo de comida? Não, tem a ver com a palavra do eterno Deus. Ele deu a palavra. Quando ele dá a palavra, amado, o negócio não entra em decomposição. Quando ele dá a palavra, o negócio não putrifica. É palavra do eterno. Ele falou. Se ele tira a palavra, o negócio bicha. Vai cheirar mal. Apodrece. Mas ele dá a palavra, amados, ele dá a palavra, por causa da sua palavra, as leis orgânicas obedecem à palavra, porque quem criou essas leis orgânicas foi o próprio Senhor nosso Deus, a origem e a fonte da nossa renda. Amém? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Versículo 25. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis essa comida no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o Shabat. Nele não haverá. Agora veja o verso 27. Verso 27 é eu e você, agoniado. Eu e você, agoniado. Inquieto, hein? Será que não tem mesmo? Vou lá, vou ver, quem sabe. Mas aconteceu ao 7º dia que saíram alguns do povo para o colher e não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o Shabat, por isso ele no 7º dia vos dá pão para os 2 dias. Fique cada um no seu lugar, não saia ninguém do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Amém? Amados, paulistas do meu coração, precisamos aprender a descansar. Amém? Precisamos aprender a descansar. Precisamos shabatear. Descansar não é tão somente parar o trabalho.
Descansar é uma atitude de coração mesmo, aquietar-se. Descansar é crer, eu creio, tu és a minha fonte da minha renda. Não é porque eu não estou em atividade que tu não estás em atividade. Não é porque eu parei que significa que as coisas não estão andando. Eu confio em ti, por isso eu paro. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão de se é sábado, sábado, ou se é domingo, domingo. Preferivelmente, meu negócio é o sábado. Mas isso fica para um outro assunto, numa outra ocasião. A grande questão é assim, amados irmãos, eu e você precisamos de ter um dia de descanso. E descanso aqui na Bíblia é sinônimo de eu creio que tu és a fonte da minha renda, Senhor. Isso é muito sério para Deus. Eu queria ler com vocês agora um trecho das Escrituras para você sentir o peso disto. Abra a tua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Deixe-me situar você nesse capítulo. Aqui está acontecendo a destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico. A cidade está sendo destruída. O templo, a casa do Senhor, está sendo destruída. E os babilônicos estão levando aqui agora as pessoas para o cativeiro, lá em Babilônia. Estão removendo os utensílios do templo do Senhor também lá para a Babilônia. E por que está acontecendo essa desgraça com Israel, povo de Deus? Por que está acontecendo essa tragédia? Onde está Deus que não intervém e não protege a cidade do seu povo? Onde está Deus que não protege a casa, o templo? Você vai agora conhecer a grande razão por que a cidade foi destruída. A grande razão por que o templo foi destruído. A grande razão por que o povo de Deus foi levado para o cativeiro em Babilônia. E a razão vai estar aqui no capítulo 36, versículo 21. Leia aí. Capítulo 36, versículo 21. Para se cumprir a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, até haver a terra desfrutado dos seus sábados, pois por todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. A versão aqui diz assim: a terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. O que está acontecendo? O que está acontecendo, amados? Está acontecendo aqui
que está se cumprindo a palavra do Senhor, que já havia sido dada não somente pelo profeta Jeremias, mas palavra esta que já estava anunciada no livro de Levítico. Abra a tua Bíblia aí. Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26. Veja o versículo 33 ao 35. Levítico 26 diz assim: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainhando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades se tornarão em deserto. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos, Babilônia. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Por todos os dias da assolação descansará, pelos dias que não descansou nos vossos sábados, quando nela habitáveis. O que nós estamos lendo aqui agora, amados, presta atenção. Nós estamos lendo o seguinte: Deus havia dado uma palavra a este povo. Qual era a palavra? Levítico 25, versículo 2. A palavra era: a terra precisa de descansar um ano. Sétimo ano. A cada 7 anos, a terra precisa de descanso. Amados, aquele povo era um povo agropastoril. O que quer dizer? É um povo que dependia da terra, vivia da terra. Queridos, prestem atenção aqui. Nós estamos falando de terra. Nós estamos falando de Israel. Um povo específico, separado. A gente está falando de terra. O que é falar de terra? É onde tem terra. Onde é que tem terra? Onde é que tem terra? Terra, 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 terra para plantio, terra para plantar semente. Onde é que tem? Em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar tem terra. O assunto aqui não é assunto de religião. Está falando aqui de coisas orgânicas, biológicas. A terra precisa de descanso. Qualquer terra. Imagine o Brasil deixando de plantar no 7º ano. A cada 7 anos, parando com o plantio da soja, lá no Mato Grosso, em Goiás. Quem é que vai dar descanso para a terra? É quem confia no Senhor da terra. O que aconteceu com esse povo? A cada 7 anos, quando eles entraram em Canaã, possuíram a terra. A cada 7 anos, eles não deram descanso para a terra, continuaram plantando e usufruindo e abusando da terra, como sempre fizeram. E Deus foi colocando na agenda dele, no caderninho dele. Deus foi computando assim, ó, tic, tic. 7 anos se passaram. Será que vai dar descanso para a terra agora nesse ano? Não. Continuar trabalhando, violentando a terra. O que Deus fez? Tic, 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 tic. Qual o total que deu? 70 anos. Deus falou assim: ok, pois agora eu enviarei uma nação inimiga. Babilônia. Não é que Babilônia é forte, não é que Babilônia é isso, é aquilo.
Não é que o nosso inimigo, o diabo, seja grande, violento e forte. Não é isso. Não foi Babilônia que venceu, foi Israel que perdeu. Por quê? Porque não confiou no Senhor, que daria a eles o sustento no 7º ano, do mesmo jeito que deu nos 6 anos anteriores. Deus estava querendo mostrar que não é o que eu faço que me sustenta, é o que Ele faz que me sustenta. Oh, queridos, pelo amor de Deus. O que o Senhor fez? Trouxe a nação inimiga. O que a nação fez? Levou o povo para o cativeiro. E agora, o que Deus está fazendo? Deus está pegando os trabalhadores da terra e levando para o cativeiro. E lá ficando 70 anos no cativeiro. E por quê? Para que a terra tivesse descanso durante 70 anos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Você já pensou nisso? O meu corpo é feito de quê? De terra, de barro. Ele precisa de descanso a cada 7º dia. A terra, material de onde é feito meu corpo, precisa de descanso a cada 7º ano. Deus é Deus. Você já observou isso? Confiar no Senhor. Quem confia no Senhor vai saber, olha, durante esse ano que a terra não vamos trabalhar, o que vai nascer espontaneamente. Vou ficar 1 ano sem plantar. Imagina para aquele povo que dependia da oliveira, do trigo, da videira, da figueira, hein? E agora ficar 1 ano sem plantar. E aí ficar assim, será que o Senhor Deus vai me sustentar? Queridos, vamos ter uma conversa séria aqui agora, em nome de Jesus. Se nós somos capazes de confiar na força do nosso braço, capazes de confiar em gerentes de bancos, e não somos capazes de confiar no nosso Deus, sem Ele não haveríamos nós, não haveria banco, não haveria gente de nenhuma espécie. Por isso eu digo, precisamos voltar para o nosso Deus nesses dias. Precisamos aqui, amados, romper o nosso pacto com Mamon, quebrar qualquer aliança com esse espírito maligno chamado Mamon, e dizer assim, eu não sirvo a 2 senhores, eu sirvo somente a um, que é o Senhor meu Deus, fonte da minha vida. Dele eu dependo. Eu preciso de pessoas, eu preciso de instituições, mas dependência só daquele que é a minha fonte, o Senhor meu Deus.
Dependência é só dele. Amém? Amém? Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8. Todo o capítulo 8 de Deuteronômio, o Senhor nosso Deus está aqui conduzindo o povo por um deserto, preparando esse povo para chegar na terra da promessa. Como nós já vimos, ele sustentou esse povo com o quê? Com maná, pão que descia do céu. Olha o que diz o versículo 4. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Amém? Amados, 40 anos. Se você fala assim, eu gosto de comprar marca boa, comprar tem um selo bom, marca boa que dura para sempre. Amados, não tem Brooksfield, não tem Gucci, não tem Armani que possa competir com 40 anos de deserto e a roupa não envelhece. Amém? Porque quem sustenta o fio do algodão, o fio do linho, quem dá a palavra para aquela roupa durar e não desfalecer, e não corromper, e não envelhecer, e não romper, as fibras da roupa são sustentadas pelo Senhor nosso Deus. Amém? Eu creio nisso. Você não crê não? Eu creio nisso. É uma vergonha não crer nisso. Mas nós cremos nisso. Agora veja o que Deus vai falar para esse povo sobre o lugar para onde esse povo está sendo conduzido. Observe o verso 7. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra. Terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nos outeiros. Olha que terra maravilhosa. Tudo, o Senhor é a fonte disso tudo aqui. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes poderás cavar o cobre. Oh, aleluia! Toda matéria-prima é o Senhor quem produziu, o Senhor quem criou. Mas veja o que o Senhor vai dizer quando esse povo entrar na terra e começar a trabalhar a matéria-prima. Porque esse povo vai trabalhar a matéria-prima e ele vai transformar a matéria-prima em casas, em poços, em rebanhos. Vai começar a ganhar dinheiro, vai começar a enriquecer, vai começar a prosperar. Então o Senhor vai dizer o seguinte, observe aí versículo 11. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar seus mandamentos, seus preceitos, seus estatutos, que eu hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas, os teus rebanhos, tua prata, teu ouro,
sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração. Porque é fácil o nosso coração se exaltar naquilo que a gente trabalhou. E aí o Senhor quer que esse povo não diga o que esse povo vai dizer. Veja o que o povo vai dizer, versículo 17. A minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. É isso que a gente fala, queridos. Sabe o que a gente fala? A gente fala assim, ó. Não cai do céu, não. É aqui, ó. A Bíblia não está dizendo que vai cair do céu mesmo, não. Eles vão ter que trabalhar. Mas veja o que eles estão dizendo. Minha força, fortaleza da minha mão, me adquiriram essas riquezas. Mas veja agora o que o Senhor vai dizer, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Amém? É Ele quem nos dá força para adquirir riqueza, amados. Abra a tua Bíblia no profeta Oséias, capítulo 2. E veja o que o profeta vai falar a esse povo que chegou na terra e se estabeleceu nela. Oséias, capítulo 2. Oséias é depois de Daniel. Capítulo 2. Oséias é o profeta em que Deus chamou para que ele casasse com a mulher adúltera, uma prostituta. E por que ele iria casar com uma mulher adúltera, prostituta? É porque Deus estava falando assim, olha, o meu povo é como essa mulher. Agora veja o que essa mulher chamada Israel vai estar fazendo. Versículo 5. Porque sua mãe se prostituiu. Está falando de Israel. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente. Porque diz, olha o que Israel diz. Olha o que o povo de Deus diz. E olha o que nós dissemos. Irei após os meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Sabe como a gente fala isso? A gente transforma, amados, nosso trabalho, a gente transforma as pessoas, a gente transforma as instituições bancárias, a gente transforma a política do governo em verdadeiros amantes, achando que são eles que nos dão o linho, a lã, ou seja, para nós hoje aqui parece que são eles que nos dão a morada, a habitação, o carro, a roupa. Atribuímos a essas instituições e pessoas um valor como se eles fossem a fonte da nossa renda. O que é isso? São amantes. Amantes. Não oramos a Deus. Não aguardamos a palavra que vem dele. A palavra de um diretor de uma empresa vale mais do que a palavra do Senhor. E sendo que aquela empresa está ali, aquele diretor está ali, a autoridade que ele tem é por causa do Senhor. Porque o Senhor, nosso Deus, é que é a fonte de toda a nossa renda e de todas as coisas.
Oh, aleluia! Seja Deus engrandecido nessa reunião hoje à noite. Seja Deus exaltado nesta casa. Aleluia! Seja Deus exaltado em nossos corações, em nosso trabalho, em nossas empresas, em nossas famílias, em nossos negócios. Não dependemos dessas coisas, precisamos delas, mas não dependemos delas, dependemos do Senhor, o nosso marido. Não vivemos de amantes, não vivemos de ir atrás de, estou precisando tanto de que fulano libere, ou fulano libera, uma assinatura só sua, e eu consigo entrar nessa vaga, uma assinatura sua, isso, se tem o que me arrastar, é no quarto em secreto, em oração com meu Deus, porque Ele é que governa todo. O Senhor é o Senhor sobre a educação desse país, sobre as instituições de ensino desse país. Ele é Deus, e não há outro igual a Ele, só o Senhor é Deus. Quando aquela mulher falou isso, vou atrás dos amantes, eles me dão meu pão, minha água, minha lã, meu linho. Aí o Senhor vai com todo amor, haja amor. Versículo 6 diz assim: portanto, eis que eu lhe cercarei o caminho com espinhos, e contra ela levantarei uma sebe, para que ela não ache as suas veredas. Oh, Deus maravilhoso! Ele fecha as portas de tudo! De tudo! Você está procurando gente aí para trazer solução para a tua vida financeira e não está dando certo. Sabe o que é isso? O Senhor está colocando espinhos no teu caminho. Para quê? Para que você volte ao teu primeiro e único marido. Veja aí o versículo 7. Ela irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: irei, voltarei ao meu primeiro marido, porque melhor era antes do que é agora. Oh, glória! Agora sabe o que o Senhor nosso Deus vai falar para essa mulher? Olha aqui, ó, versículo 9, versículo 8. Ela não reconhece que fui eu o que lhe dei o grão, o vinho e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. O Senhor está dizendo aqui: sou eu. Você está dizendo aí, mulher, vou buscar meu linho. Seu linho nada. O linho é meu, diz o Senhor. Você vai buscar seu pão, pão não é seu, é do Senhor. Sou eu quem te dou o pão que você necessita. Sabe o que o Senhor faz conosco? Veja, versículo 14. Eis que eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Aleluia. Olha, aquela versão diz assim: vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Levar para o deserto é levar para o nada. É levar para o aqui não tem ninguém. Aqui não tem nenhuma pessoa, nenhum habitante. É levar para a escassez. Levar para o deserto. E ali eu lhe falarei ao coração. E sabe o que o Senhor vai dizer? Olha só, versículo 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo,
em amorável benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, e ao vinho, e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. E semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lohuama e Loami, direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Deus está dizendo aqui, olha, eu é que vou resolver isso, porque eu vou falar aos céus, os céus vai falar à terra, e a terra vai te dar o trigo. O assunto aqui é assim, olha Deus falando, o assunto aqui é assim, eu falo para a nuvem, está liberada a chuva, aí a chuva responde para a terra, aí eu digo para a terra, terra produza frutos, a terra produz, e aí vai chegar alimento na tua mesa, é assim. Abra a tua Bíblia aí, em Deuteronômio, capítulo 11. Entrando para possuirdes, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com o vosso pé, como a uma horta. Mas a terra a que estáis passando para possuirdes, é terra de montes e de vales, da chuva do céu bebe as águas. Terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Presta atenção aqui o que o Senhor está falando conosco agora. Ele está dizendo assim, olha, o Egito onde você estava, sabe como é que era? Sua vida antiga e a minha? Para eu regar a terra com água, o Egito não chove, é seca. Você tinha que trazer a água do Nilo, e você tinha que regar com o pé. Com o pé. Mas a terra para onde eu estou levando vocês, no reino de Deus, nessa nova vida em Cristo que nós temos, ele diz assim, essa terra, ela só bebe da água da chuva. Presta atenção. Ela só bebe, oh aleluia, oh mistério, revela Jeová, hein? Essa terra aqui, ela é especial, ela não quer água do Nilo e você regando, não. Ela só bebe da água da chuva. Aí você fala, Senhor, mas trazer água do Nilo eu consigo, regar com o pé. Mas Senhor, como é que eu vou ter controle sobre a chuva? Versículo 13. E há de ser que se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que eu hoje te ordeno, de amar, diga amar, aleluia, coisa linda, de amar ao Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração, e de toda a tua alma, versículo 14, leia você em voz alta, leia, mas leia em voz alta. Veja, olha aqui, ó, olha para o telão aqui, ó. Vamos ler todo mundo? Diga, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite, aleluia, aleluia. Sabe como é que você controla a chuva? Oh, aleluia! Sabe como é que você tem acesso ao impossível, que é trazer chuva? É você tendo acesso ao Deus do impossível. É você amando-o de todo o teu coração,
de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ô Senhor, até quando, Senhor? Abra a tua Bíblia no profeta Ageu. Nós vamos encerrar, queridos, calma. É porque aqui eu estou numa direção do Altíssimo, para nós fazermos um concerto com o nosso Deus nessa noite, em nome de Jesus. Profeta Ageu, capítulo 1, versículo 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Sua cama é king size, poderosa, daquela que quando mexe de um lado, não atrapalha o outro do outro. Você tem uma cama maravilhosa, mas falta-lhe o sono, falta-lhe o descanso, falta-lhe dormir, no sentido mais maravilhoso da palavra dormir. Acorda cansado. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, nesta noite, a igreja reunida neste lugar: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me deleitarei e sereis glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um assopro. Por que causa? Por qual razão, Senhor? Por qual motivo, Senhor, estas coisas têm ocorrido? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. É por isso que os céus por cima de vós retém o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Olha que palavra que o Senhor está dando através do profeta Ageu. Ele está dizendo aqui: olha, o Senhor Deus é a fonte de todo bem. E se não estou bem com meu Deus, há um desequilíbrio com tudo. Cada um aqui estava buscando cuidar da sua própria casa e deixando a casa de Deus abandonada. O que isso quer dizer para hoje? Quer dizer, cada um de nós cuidando só de nós mesmos. Vamos a Deus orar, mas orando, preocupados só conosco. Usamos a Deus para que sejamos beneficiados. Quando oramos, oramos porque estamos ansiosos, porque estamos preocupados, porque estamos carentes de alguma coisa. O que é isso? Isso é abandonar a presença do Senhor, ir a Ele somente porque está tendo algum tipo de necessidade. Transformando o nosso Deus num milagreiro, uma espécie de Papai Noel. Usando a nossa relação com Deus para ser uma relação instrumental, ou seja, usando Deus para o nosso próprio deleite. Isso é o que está acontecendo aqui.
Cada um está cuidando da sua própria vida e casa e abandonaram a casa do Senhor. E o Senhor disse: é por causa disso que você está ganhando muito e parece que no final do mês tem pouco ou nada. Come, mas não se farta. Veste, mas não se aquece. E o dinheiro que recebe, parece que recebe e coloca num bolso furado. E ele vai dizer: é por causa disso. Eu dei a palavra aos céus, para que os céus pudessem reter as águas. E eu dei a palavra à terra, para que ela pudesse reter os frutos. Já pensou nisso? O nosso Deus é o Deus que traz equilíbrio para todas as coisas. E a depender da nossa relação com Ele, há um desequilíbrio ou um equilíbrio. Por quê? Porque a vida do povo com Deus está afetando o grão. Porque a relação do povo com Deus está afetando as nuvens. Está afetando o solo. Sabe o que é isso? A terra segurando o trigo, segurando a oliveira. Mas não plantou no dia certo, plantou, mas não era a semente certa, era. Mas não plantou na época certa, plantou. Mas por que o negócio não está nascendo? Porque aquele que é a fonte da nossa renda está segurando. Não é tremendo isso? Tudo depende da nossa relação com o nosso Deus, amados. Tudo. Leia comigo. Primeiro livro das Crônicas. Eu quero fazer umas declarações de fé agora aqui. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. É a nossa primeira declaração de fé. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Pelo que Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo, como nós temos aqui agora um telão, eu vou pedir que vocês coloquem de pé, por favor. Deixe a sua Bíblia aí na cadeira. Olhe para esse telão agora, por favor. E vamos fazer essa declaração de fé aqui. Vamos lá? Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu é, ó Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Eu vou prosseguir a leitura. Agora, veja só. Mas quem sou eu? Versículo 14. E quem é o meu povo? Para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti. E do que é teu, tu damos. Amém? Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Olha essa versão aqui, ó. Tudo vem
de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Pensa nisso agora. Tudo vem de ti, Senhor, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Isso quer dizer que nós não temos nada, nós não damos nada, nada é nosso. Sabe por quê? Porque nós somos peregrinos, estrangeiros, nós somos uma sombra, e em nós não há permanência. É assim que diz os versículos seguintes. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão das dores, porque o Senhor dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. Eu entendo dormir aqui é enquanto descansam. Enquanto descansam. Por que ficarmos preocupados e ansiosos pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber, pelo que havemos de vestir? Deixe que aqueles que não creem em Deus, que fiquem assim, ansiosos, preocupados e inquietos. Mas o Senhor nosso Deus, que cuida de um passarinho e não deixa ele sem a comida, não valemos mais do que os pássaros? O Senhor que cuida dos lírios, de tal maneira que nem Salomão vestiu em toda a sua glória como um desses lírios. Não valemos mais do que os lírios, sendo que os lírios nascem e logo morrem? Não somos nós de maior valor do que os pássaros e do que os lírios? E se Ele cuida dos pássaros e cuida dos lírios, não cuidará porventura de nós? Eu recebi uma palavra de Deus no momento em que eu estava num grande tempo de necessidade. Baseado naquele momento lá, quando Jesus está com aquele homem rico, e Jesus confronta aquele homem com a sua riqueza, com o seu apego, e aquele homem fica triste, porque Jesus pediu que ele renunciasse tudo o que possuía. E aí os discípulos voltam para Jesus e dizem: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, que recompensa teremos? Aí o Senhor Jesus diz aos discípulos assim: vocês que deixaram pai, mãe, terra, primos, irmãos, filhos, por amor a mim, receberão ainda nessa vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Amados, eu estava num momento orando a Deus, momento de aflição financeira muito grande, não tinha nenhuma perspectiva. Quando alguém me apresentou uma determinada perspectiva, eu sabia que não era de Deus aquilo, mas a tentação era grande, porque a necessidade era igualmente grande. E foi nessa semana que eu recebi de Deus essa palavra que acabei de falar para vocês. O que Jesus falou àqueles discípulos, naquela hora, não era aos discípulos, era a mim que ele falava. Eu chamo isso de uma palavra viva que ele me deu naquela hora. Ele falou comigo: Robério, você deixou pai e mãe, terra, outras coisas por amor a mim. Saiba que receberás nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Naquela hora eu tomei a palavra. A partir dali, passei por provações maiores do que aquela que eu havia passado. E Deus já sabia que eu ia passar por essas provações maiores,
Por isso me deu aquela palavra. E aquela palavra entrou em meu coração e eu entendi naquele exato momento: Tu és a minha fonte, ó Deus. Qualquer outra coisa ou pessoa será tão somente um canal que o Senhor vai usar. Mas se não for esse canal, será outro. Se uma porta é fechada, se um canal é fechado, o Senhor abre outro canal. Se não tem canais abertos, o Senhor cria novos canais. Porque Tu és poderoso, ó Deus, para fazer caminho no meio das águas, caminho no meio do deserto, onde não há caminho. O Senhor é capaz de criar um caminho no deserto e rios no meio do ermo. Eu creio em Ti. Aquilo foi tremendo. Amado, eu já vivi situações de pegar a mala, depois dessa palavra, pegar a mala, sentar na esquina, aqui, e falar assim: Senhor, para onde irei eu? O coração inabalável. Eu acho que, olha, o que o Senhor deu, eu acho que naquele momento ali, era um orgulho que dava no Senhor Deus. Assim, sabe aquele orgulho assim? Tudo me faltou, meus amparos, meus apoios, minhas bengalas, pessoas a quem eu confiava, tudo foi embora. E aí, sentado ali com a mala, o coração crendo, descansado. Eu creio que foi um dos momentos que Deus mais teve orgulho de ser meu pai. Um dos momentos que Ele mais se orgulhou de ter um filho dessa estirpe. Estou me exaltando, não. Estou só dizendo nessa área aí, eu recebi uma palavra dele, porque Ele dá palavras em áreas diferentes para a nossa vida. Para a mesma vida, Ele dá palavra em áreas diferentes. Nessa área financeira, eu recebi essa palavra. E fiquei ali, inabalável como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Porque assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, está o Senhor ao redor do seu povo, ao redor daqueles que nele confiam. Oh, amados, quantas situações vivi. E aí aparece uma família, vai morar conosco. Aí vou morar na edícula. Fez lá um puxadinho. E lá vou eu morar no puxadinho. E quando termina o período do puxadinho, porque eu sabia que era um período passageiro, é aquela coisa assim: e agora, Senhor, agora já tem onde você vai morar. Aí já aparece um local, um apartamento já pronto para morar. Ou seja, pode pisar, porque Ele vai colocando assim os amparos abaixo dos nossos pés. Porque Ele é fiel. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele cria. Está vendo aqui? Tem porta nenhuma. Ele cria a porta aqui. Você vai e atravessa. Porque Ele cria a porta. Ele é o Senhor nosso Deus, digno de ser adorado e exaltado nessa noite. Amém, amado?